Estamos de volta. O programa de hoje é sobre como está o segmento de síndico profissional nas cidades pequenas. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito interessantes. Nós estamos hoje com 2 síndicos profissionais de sucesso, o Júlio Teixeira Raimundo, que é síndico profissional em Atibaia, no estado de São Paulo, o Fábio Henrique Azevedo, que é um síndico profissional, síndico 5 estrelas em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e a administradora de condomínios, Márcia Maria Trais, que é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Márcia, eu deixei a pergunta no ar, você falou no primeiro bloco sobre que na sua administradora 30% dos síndicos já são síndicos profissionais, e a pergunta foi: isso tem a ver com a forma da sua empresa atuar, porque vocês são muito ligados a profissionalizar a gestão, profissionalizar a sindicatura, ou é uma tendência de Novo Hamburgo? Na realidade, eu não sei te responder assim precisamente no que acontece. Eu acho que num primeiro momento, as pessoas não queriam ter a responsabilidade de síndico, porque todo mundo já sabe o quanto é responsável o trabalho de um síndico, tanto na parte civil, quanto na parte jurídica, na parte de manutenção, como eu ouvi ali o Fábio falar sobre manutenção, e as pessoas, às vezes, não têm o tempo suficiente também para participar, uma vez que os condomínios estão cada vez mais difíceis de cuidar. Tem uma caldeira, tem um elevador diferente, e isso as pessoas se têm um pouco de receio, mas ao mesmo tempo, tá, a cidade está exigindo esse tipo de situação, pessoas com maior capacitação. E isso eu acho bacana da nossa cidade, que é uma cidade que exige isso. E nós aqui na Exclusiva, a gente procura o tempo inteiro deixar o síndico muito atualizado. Então, todos sabem, quando a gente vai falar com o Ricardo lá em São Paulo, isso para nós é importante, né? E é uma tendência nossa. A gente sente muita dificuldade quando um síndico não consegue entender aquela situação que é importante. Nós temos um síndico que ele é residente, que quando ele foi eleito a gente ficou muito preocupada, mas nós pegamos ele bem pertinho da gente, bem pertinho do nosso coração, e hoje Sim. Ele é um dos nossos melhores síndicos. A gente não precisa mais pedir quase nada, ele já tem todos os laudos prontos antes do que a gente, que é o seu Bruno. É um cara que, um pouco diferente de todos os síndicos, ele é um dos síndicos mais velhos, mas ele se acha o melhor síndico da cidade. Mas ele estuda e ele procura fazer tudo. Mas eu acredito que tem a ver conosco também a situação de a gente exigir um pouco mais dos síndicos. Legal, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Eu lembro, você falou do seu Bruno, não sei a idade dele, mas antes de fazer a pergunta para o Fábio, um síndico profissional, é uma história interessante, um síndico que veio fazer curso com 82 anos aqui na HBRH em São Paulo, e o senhor Jaime, infelizmente, faleceu o ano passado, se não falha a memória, ou um pouquinho mais. E a gente sempre acha que esses síndicos de 80, 82, eles vêm fazer curso para ter mais conhecimento. Mas não, ele virou síndico profissional, conseguiu um condomínio de grande porte e ele faleceu como síndico profissional de um condomínio de mais de 400 unidades e com uma remuneração interessante. Então, é uma memória que me trouxe e que vale a pena relembrar. Fábio, eu queria que você falasse um pouco do seu mercado de concorrência. Eu sei que não vou chamar de concorrência, de atividade, né? A gente tem aí do lado, que é a 40 quilômetros, o Fúvio, né? O Fúvio que também é um síndico 5 estrelas, o Fúvio Estágio, que também é um síndico de sucesso, com mais de 20, acredito que 30 condomínios aproximadamente. Mas eu queria que você falasse um pouco de Volta Redonda e da região, como está aí a questão do síndico profissional. Sim, foi bem curioso, inclusive, meu encontro com o Fúvio, né? Nos conhecemos no palco, recebendo a certificação do Síndico 5 Estrelas. Eu conhecia de nome e era doido para conhecê-lo justamente pelo histórico, né? É uma pessoa que está no mercado há muito mais tempo, então tem uma... Se conheceram no palco do evento que vocês receberam a certificação. Exatamente. E como você disse, é um parceiro. Fizemos há pouco tempo uma live juntos, inclusive, falando sobre a situação de pandemia. É uma pessoa que eu me espelho, admiro muito o trabalho, me espelho também, é um cara que está muito mais tempo que eu no mercado. E ele está a 40 quilômetros daqui, né? Então acabam sendo mercados diferentes, né? A gente acaba conseguindo se unir. E eu vejo como muito positivo ter ele ao meu lado, principalmente por ser um síndico 5 estrelas também, justamente para fortalecer
a imagem da profissionalização do síndico na nossa região, que é uma região que ainda tem raízes interioranas, né? Então precisa de ter essas pessoas sérias, qualificadas, para que fortaleça a imagem da sindicância. Aqui em Volta Redonda, eu não tenho conhecimento de pessoas que atuem como síndico profissional. A gente tem 3 grandes administradoras de condomínio que vendem o trabalho de síndico profissional também, mas é um trabalho que não é da mesma forma que a gente faz. É muito mais para aquele condomínio que não quer ter síndico, e aí é um condomínio tranquilo, ela vai e se dispõe a ser síndico, mas não tem esse atendimento personalizado, não atende em finais de semana, não tem... É um trabalho diferenciado. Então eu não entendo até nem como uma concorrência, porque não é o mesmo trabalho, né? Então você não tem hoje outros síndicos aí na sua região que fazem, que são síndicos profissionais mesmo? Volta Redonda não. Eu atuo também, eu acabei não comentando, mas eu atuo. A grande maioria dos meus condomínios são em Volta Redonda, mas eu atuo em Angra dos Reis também. Eu tenho 3 condomínios em Angra dos Reis, que é uma região muito... Eu brinco que é uma terra fértil. É uma região que tem muita demanda, muita necessidade e não tem gente qualificada. E aí lá, sim, eu encontro alguns síndicos profissionais, mas que atuam de forma diferente da gente. São pessoas que são contratadas pelo síndico eleito para fazer o serviço. Um consultor, né? Mais um consultor. Exato, é muito mais um consultor e também a gente chegou à conclusão, né, que é uma espécie de um zelador mais técnico. Seria mais esse perfil. E, inclusive, eu sinto falta de ter mais pessoas na região qualificadas, né? Não adianta a gente ter também no mercado aventureiros, porque aí vai denegrir a imagem da sindicância profissional. Mas a gente sente falta. Eu falo que tem mercado para todos, e quanto mais pessoas qualificadas a gente tiver, mais fortalecimento da nossa classe, da imagem do síndico profissional, do trabalho que a gente faz, a gente vai ter. Então, uma coisa que eu sinto falta. Queria parabenizar a Márcia pelo trabalho que faz de conscientização e treinamento do síndico morador. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente tem um síndico consciente, buscando informação, já é o primeiro passo para a profissionalização. E essa profissionalização ela pode se dar com o síndico morador. Esse síndico morador ele pode ser o síndico profissional só do seu condomínio, né? Isso é importante. Essa consciência tem que partir da administradora também. Perfeito, perfeito. Júlio, me fala como que você, numa cidade como Atibaia, uma cidade com poucos condomínios, como que uma cidade ainda numa pegada interiorana, embora muito perto de São Paulo, embora muitas pessoas de São Paulo passem o final de semana em Atibaia, tem alguns condomínios, tem alguns hotéis grandes em Atibaia também. Como que você rompeu essa barreira aí no nosso interior, no nosso Atibaia querida? Então, é mais ou menos assim, Ricardo. Eu venho de um trabalho que, na verdade, eu herdei do meu pai, né, uma empresa que era no ramo da construção e manutenção. Em 2016, eu resolvi parar com essa empresa. Sinceramente, não aguentava funcionário, né? É bem complicado. E com isso eu fui tirando o pé e eu era síndico morador, né? Fui conselheiro e tudo de um grande condomínio onde eu morava e depois eu fui para um condomínio vila de 18 unidades e cheguei na primeira assembleia, ninguém queria, eu falei, isso lá em 2013. E eu sou síndico de lá até hoje, né? Hoje contratado, não moro mais lá, não resido mais nesse condomínio, mas sou contratado deles. E eu me apaixonei mesmo, né? E quando síndico morador, eu corria muito atrás de informações, de tudo, né? De realmente fazer uma gestão mesmo condominial, né? E não simplesmente ser o síndico que assinava as coisas. E lá atrás, quando eu era síndico, eu falei assim, não, eu vou pagar as contas, eu não terceirizo essa função para a administradora, né? Então, eu acompanhava a conta ali do condomínio, eu pagava todas as contas. No final do mês, eu ia lá no dia 1º do mês subsequente e entregava uma prestação de contas minha para a administradora. E a administradora, talvez, acredito eu, que ela enxergou de uma forma diferente o meu trabalho e também me incentivou. Falou, por que você não vai ser síndico profissional? Mas Atibaia é muito pequeno, né? Tem poucos condomínios, poxa, vai... Aí fiquei naquela insegurança. E como eu tinha parado, aí fiquei 4 meses, fechei a empresa, fiquei 4 meses parado.
Aí, nesses 4 meses, eu falei, eu vou estudar. Por via das dúvidas, eu vou estudar para síndico profissional. Cara, eu me apaixonei muito mais, né? Que daí eu fui fazer o curso, todos. Me apaixonei muito. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E fui, tenho um sangue empreendedor, talvez, né? Não penso simplesmente igual o Fábio, não sou síndico para ser síndico só de 3, 4, não é a minha vontade. Por isso que eu batalho, estou estruturando uma empresa, porque realmente eu acho que isso é muito importante. Legal, que eu vou contar aqui a história para todos. Como que eu conheci o Júlio? Eu estava em Atibaia, estava com Covid, mas eu estava assintomático. Minha mulher de cama, aquela loucura toda, e me deu um canal. Tive um problema no canal do dente. Só que eu ia ser atendido em São Paulo à noite. Só que para aguentar a dor de dente, não sei se alguém já teve canal aqui, é uma coisa maluca a dor de dente. Eu fui para o hospital de Atibaia tomar soro na veia para aguentar a hora de ir para São Paulo de carro. E aí eu estava lá acabado, drogado, realmente drogado, das drogas na veia, totalmente chamberléus. O Júlio olhou para mim e falou, você não é o Ricardo Carpati, da Gábor RH? Foi uma situação bem inusitada. E a gente conversou, ele estava lá, a gente conversou foi uma grata surpresa saber que na cidade que minha cidade, segunda cidade, tem um síndico profissional bem-sucedido e que ganhou bastante espaço. Não, realmente, a gente acompanha o trabalho de vocês, né? Os congressos, a gente busca isso. Então, realmente, a hora que eu vi, para mim também foi uma grata surpresa e fiquei muito, muito honrado ali de estar tão próximo. Legal, obrigado. Antes de passar para a Márcia, Fábio, me fala como que você quebrou essa barreira numa cidade que não tem essa cultura como Volta Redonda. Então, assim como o Júlio, eu comecei no prédio que morava, né? Eu não concordava muito com o que eu via, e aí apresentei algumas propostas a alguns moradores, visualizei a possibilidade de fazer um trabalho bacana lá, e aí assumi como síndico morador, consegui realizar um trabalho bacana. Em um período de 6 meses a gente conseguiu uma redução boa da cota de condomínio, entregar várias melhorias, e isso virou um espelho, né? Eu comecei a vender isso como um diferencial. E eu brinco muito que desses 20 condomínios que eu tenho hoje, 80% foi indicação. A hora que eu assumi o primeiro, que foi uma indicação de uma administradora, o segundo veio de propaganda. Eu tinha uma propaganda, o meu ponto comercial naquela época era um ponto numa cidade, numa rua muito movimentada da cidade, e eu tinha ali o síndico profissional e o meu telefone. Eu recebi uma ligação e fiz uma apresentação, e por acaso uma condômina que era a síndica que queria sair do condomínio me conhecia já de 10, 15 anos atrás, e aí isso acabou sendo fundamental para confiar o trabalho, e aí eu já tinha 3 condomínios. A partir de então virou uma série de indicações, mas o fato da gente ter construído uma estrutura para demonstrar o conhecimento, a robustez do negócio, quando a gente era indicado, eu acho que foi fundamental para todos. Mas hoje, 80% dos condomínios que a gente atua vieram de indicações. São condomínios que indicaram para outros, e estão satisfeitos. É uma honra também dizer que nós fomos reeleitos em 100% dos condomínios até hoje. Isso é uma coisa que traz muito orgulho para a gente também. A gente sabe que isso é temporário. Estamos síndico e vão haver ciclos, né, e vão haver renovações, mas por enquanto a gente tem conseguido manter, até pelo pequeno lapso de tempo, né? Estamos há 4 anos aí nessa área, então a gente ainda tem conseguido manter, mas a indicação é o grande forte hoje na cidade pequena, no meu entendimento. Legal, Fábio. Primeiro, Fábio e Júlio, eu fico muito feliz de ter síndicos profissionais ganhando espaço, sendo profissionais, montando empresas. E você vê que o mercado do interior, em cidades realmente pequenas, que vocês dois moram em cidades realmente pequenas, em termos de condomínio, não vou falar nem em termos Volta Redonda um pouco maior, um pouco tem mais atividade, mas são cidades ainda pequenas em volume, e vocês conquistaram um espaço. Isso é muito legal. A gente acompanha e tem a missão de levar esse profissionalismo, isso é muito gratificante. Mas eu fico muito lisonjeado com a Márcia, porque a gente sabe das barreiras que muitas administradoras colocam
com o síndico profissional. Então, muitas administradoras não querem lidar com o síndico profissional, porque, primeiro que muitas administradoras fazem, eu fiz até uma coluna na CBN falando sobre isso, fazem algumas parcerias que não são salutares para os condomínios, e aí não são parcerias, né? Eu posso chamar de outra forma, e você manipular um síndico profissional muito mais complexo, não tem, é muito difícil, ou quase impossível. E a segunda coisa é que o síndico profissional é chato, né? É questionador, é exigente. E aí, quando você vê um trabalho da Márcia, que incentiva, que está sempre aqui em São Paulo, em contato com a gente da Gabra RH, levando isso para uma cidade no Rio Grande do Sul, isso é muito gratificante. A minha pergunta, depois desse elogio que eu fiz para você, Márcia, é entender por que você fez isso, por que você faz isso, por que você visualiza isso como algo positivo e diferente de muitas administradoras que preferem olhar para o seu próprio umbigo e veem o síndico profissional como um dificultador. Vamos lá. Primeiro, porque eu também fui síndica no meu prédio lá há 20 e poucos anos, quando ninguém queria ser síndico, sobrou para mim, né? E no outro trabalho que eu tinha, durante muitos anos, eu fui sócia da minha irmã, que é arquiteta, e eu também era síndica no prédio que era o nosso escritório, então isso ficou conosco, e aí eu fui indo, né? Só que também tem uma responsável, que é a Giza. Deixa eu chamar a Giza aqui, vem cá, Giza. Isso aqui é meu braço direito, meu braço esquerdo. Oi, Giza. Então, assim, é uma pessoa muito próxima a mim, sem a Giza, com certeza, a gente não ia estar fazendo N coisas, né? Então, a Giza, para mim, ela me auxilia. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, uma grande parceria aqui, a dupla mesmo. Isso. A gente quer muito que os nossos síndicos sejam pessoas que tenham sempre a certeza do que estão fazendo, né? Então, isso para nós é muito importante. A gente não mistura trabalho de administradora com trabalho de síndico, mas com certeza, se o nosso síndico precisar da gente, a gente vai estar sempre pronta. Ontem foi um dia que estourou uma bacia sanitária e inundou todo um edifício comercial e o síndico estava em Canela, ou Gramado, não sei. E nós atuamos com toda a nossa manutenção, com todo mundo que estava lá. Então, nós somos o parceiro, nós exercemos literalmente a assessoria para um síndico, tanto para um residente quanto para um profissional. É isso que a gente faz. Parabéns, Fábio, parabéns, Júlio. O interior ou os interiores também são para síndicos profissionais. Síndico profissional é a melhor opção para os condomínios, com certeza. Você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.